Hoje eu vou falar com você sobre a jornada crossdresser e todas as suas descobertas emocionais que acontecem. Então, se você quer conhecer mais sobre esse tema, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Paula Lavigne Silva. Eu sou uma mulher que está passando por uma transição mais tarde na vida, assim por se dizer, mas que fui crossdresser por muito tempo e de certa forma ainda sou, né? O crossdressing faz parte e vai sempre fazer parte de mim, mesmo depois que eu tiver me tornado a mulher que eu sei que eu sou predestinada a ser, tá? Mas eu quero falar sobre o crossdressing de uma maneira diferente. Quero falar de uma maneira sobre as questões emocionais que surgem quando você é cross, né? Por que eu quero falar sobre questões emocionais? Porque ser crossdresser é um misto de emoções, desde o momento zero, quando você começa a praticar isso. Mas antes, vamos definir o que é crossdresser, na minha opinião, tá? E mais uma vez, vou reforçar aqui, minha opinião. Pra mim, crossdresser, ou crossdressing, aliás, vamos lá. Pra mim, crossdresser é uma pessoa que pratica o crossdressing várias vezes por algum motivo. Seja qual for esse motivo, seja artístico, seja por expressão, seja por descoberta, seja por fetiche, não importa. Então, o crossdressing, ele é o ato de você vestir roupas ou se montar com coisas, com roupas, com peças, com maquiagem, com peruca, com tudo do sexo oposto, tá? Não importa o nível qual você faça isso. E crossdresser é aquela pessoa que faz isso com frequência, tá? Sempre. Então, assim, por que eu digo que tem várias emoções? Porque é uma coisa que você não escolhe, mesmo que seja fetiche o caso, mesmo que seja uma questão artística, é algo que você se encanta, que você gosta de fazer, que você precisa fazer e por isso você o faz. Não importa o seu motivo. E isso faz com que você se diferencie da maior parte das pessoas, né? Por quê? Porque muitas pessoas, o padrão é, não preciso fazer isso. Eu tô bem com as roupas que eu tô, com o jeito que eu tô, da forma que eu sou. Eu não preciso me ver de forma feminina, eu não preciso me expressar de forma feminina, ou eu não preciso me expressar de forma do gênero oposto. E isso sim gera muitas emoções ao longo do caminho, porque desde a descoberta do prazer ou da necessidade de você utilizar as primeiras peças, até você perceber que você não pode fazer isso. Então isso gera sentimentos, por exemplo, de excitação, quando você usa uma peça feminina pela primeira vez, de adrenalina, de estar fazendo algo, ou até mesmo de diversão, de descoberta, de alegria. E depois, muitas vezes, quando alguém te fala que isso é errado, que é, sei lá, brincar de boneca é coisa de menina, porque usar uma saia é coisa de menina, porque pintar as unhas, né? Por exemplo, tô dando exemplo do meu caso, mas poderia ser também uma mulher usando roupas masculinas, tá? Só um exemplo, gente. Mas isso já começa a trazer um sentimento de medo, de culpa. Então percebe como você, ao longo de uma trajetória, de uma pessoa que está vivendo crossdressing, que está praticando isso porque precisa lavar e passando por muitos sentimentos que muitas vezes são confusos. Muitas vezes eles não são acompanhados por especialistas, eles não são acompanhados às vezes pela família. Às vezes é uma coisa que acaba ficando largada para a pessoa. É tipo assim, descubra por você mesma. E até as pessoas mais jovens, assim, dos tempos de hoje, eu percebo que o termo, a prática, ela não é tão conhecida, assim. É que os jovens de hoje em dia, eles têm ido para uma questão até, pelo que eu tenho percebido, tá? De não binarismo, de, sei lá, de não se assumir nenhuma coisa nem outra. Muitas pessoas estão indo por esse caminho. Mas eles não conhecem muito bem o termo do crossdressing, a necessidade de fazer isso. Então eu acho que isso é uma coisa até que ela pega pessoas um pouco mais velhas, ali dos 30 anos em diante, talvez, não sei. Comentem o que vocês acham. Mas você vai passando por vários sentimentos, né? Então é muito natural que quando você começa com o crossdressing, você sinta muita culpa e medo. E você começa a esconder isso. E praticando escondido, porque você vai achar uma forma de praticar, isso traz uma certa
excitação, aquela excitação de adrenalina, sabe? De você estar fazendo algo que ninguém pode saber, tipo aquela música do Capital Inicial, né? O que você faria quando ninguém te vê, né? Sabe qual música que é, né? Infelizmente eu não posso tocar aqui por conta de direitos autorais, mas vocês sabem que música que eu tô falando. Então, assim, cria um sentimento de excitação, de adrenalina, por você estar fazendo algo que não é permitido. E depois criam sentimentos confusos, muita culpa. Sempre eu vejo a crossdresser falar muito sobre culpa. Ainda mais quando ela faz isso escondido, se ela tem família, se ela faz escondido da esposa, se ela faz escondido dos pais, não importa. Aí o sentimento de culpa, ele bate forte, né? Então, assim, conforme você vai amadurecendo, conforme você vai conhecendo outras pessoas, vai tendo outras experiências e vai vivendo, você vai se libertando um pouquinho dessas amarras, né? Algumas vão acabar contando pra família, outras não vão contar, mas vão aprender a lidar com o sentimento melhor, entendendo que eu não preciso ter culpa, porque talvez eu esteja protegendo as pessoas que eu amo. Apesar de que eu falo, né, gente? Eu acho que sempre o melhor caminho é contar. A gente começar a desconstruir esse tabu todo de que a gente não pode se montar, mesmo que você não seja uma mulher trans, mesmo que você só faça isso de vez em quando, por fetiche, por prazer, por arte, não importa, porque você gosta, porque você quer. Não importa, não tem crime, não tem nada de errado em ser você, em fazer o que você quer fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar. A gente tem que se permitir, a gente tem que poder fazer isso, né? Então, assim, são pontos, são questões que eu falo. Você tem que... a gente tem que começar a desconstruir, né? E por isso eu incentivo. Mas eu respeito quem não quer contar, afinal de contas, eu vivi um bom tempo da minha vida com muito medo de fazer. Porque é isso, a gente tem medo, a gente sente culpa. E aí vem 2 sentimentos que eu falei há muito tempo atrás, acho que vale a pena trazer aqui de novo no canal. 2 sentimentos muito comuns para toda crossdresser. Um conhecido como urge, outro conhecido como purge, tá? Então vamos lá. O urge é quando você tem uma vontade muito forte de vestir a roupa, de fazer aquilo que você precisa fazer. Por quê? Sei lá, porque você está muito tempo sem fazer, porque começa uma necessidade, um impulso, uma coisa como se fosse, nossa, eu tenho que fazer, aí você vai lá e se veste, você faz o que precisar ser feito para você poder se olhar como uma mulher, tá? Geralmente, quando esse sentimento vem, tem muita excitação, tem muita euforia, tem muita alegria, você se sente nas nuvens, é como que, nossa, se você estivesse vivendo um dos melhores momentos da sua vida. E existe o movimento contrário, que é o purge, né? Que é quando você começa a ter raiva de tudo, aí você quer se desfazer de tudo, e você pergunta, por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Aí você vai lá, pega e joga tudo fora, queima tudo, se livra de tudo, e você começa a não querer mais viver isso e se culpar, e você entra quase num estado de depressão, e aí você não quer mais falar com ninguém, você some, se você tem mídias sociais, você desloga, deleta, você apaga tudo, enfim, você fala, vou voltar, por que eu faço isso? Vou pra minha vida. Esse é o sentimento conhecido como purge. São os 2 extremos para muitas vezes quem vive o crossdressing, né? E o que eu costumo dizer nenhum deles é bom, tá? O ideal é que você busque um equilíbrio. O segredo para cross, e até diria para as trans, é buscar equilíbrio, né? Você conseguir equilibrar esses sentimentos todos que são confusos. E para isso, haja terapia, haja pessoas para quem conversar. E é por isso que esse senso de comunidade ele é tão legal, né? Que a gente consegue estar aqui, conversando, eu e você, sobre esses assuntos, sobre esses temas, que são coisas que quase ninguém fala, né? Então, eu acredito que isso faz toda a diferença, né? Olha aqui a minha baguncinha aparecendo aqui no canto. Deixa eu tirar. Não saiu. Gente, é isso. O quartinho aqui é pequeno, né? Mas a gente tem um lugar para estar gravando e falando aqui com você. Bom, então assim, são muitos sentimentos. É uma jornada, é um processo. Eu tô sempre falando isso aqui de processo, mas é porque é isso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que todas nós temos a nossa jornada, o nosso caminho, o nosso tempo, e que as coisas vão acontecendo conforme elas têm que acontecer. Mas é um processo individual de cada um, único, e só você vai poder passar pelo aquilo que você tem que passar.
Só você vai poder viver por aquilo que você tem que viver. E as decisões são suas, não existem decisões certas e erradas. Existem consequências das decisões. Contar ou não contar, ser ou não ser, viver ou não viver, aproveitar ou não aproveitar. Mas independente de qualquer coisa, saiba que a vida ela é curta, ela passa rápido. E que você merece ser feliz. E você merece viver tudo aquilo que você quer viver por você, né? Porque antes de qualquer outra pessoa na sua vida, vem você. Isso é uma coisa que eu mesma tô aprendendo e eu preciso repetir isso pra mim mesma mais vezes. Bom, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do que eu tô lançando. E comenta aqui se você já teve esses sentimentos, como é que você se sente sendo cross, se você já experimentou, não experimentou, já viveu, não viveu, já teve urge, já teve purge. Conta aqui pra mim como é que é, tá bom? Vou ficando por aqui, um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Galera, eu sei que vocês gostam. Vou quebrar todas as regras aqui e mostrar tudo o que vocês querem ver. Bora? Me ajudem porque eu posso perder meu emprego. É, a comunicação dos tecidos e das cores. Perdi a linha e perdi meu emprego também. 3 dias depois. Alguns centímetros depois. Socorro, Deus, estou lascado. Quarto dia. Dica número 4. Você, sim, Adeus, pessoal. Perdi meu emprego. dica número 4. Nada, né? Estou lascado. Mas claro, essa jornada ela tem alguns passinhos que você pode dar, né? Editor morreu.